Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Conecta News, um podcast com oferecimento da Claro. Eu sou Laura Couto e hoje a gente vai falar sobre tecnologia sobre um outro olhar. Tecnologia, claro, pode mudar processos, pode mudar empresas, mas mais do que tudo isso, tecnologia pode mudar a forma como a gente se conecta e pode mudar bastante pessoas, mudar cultura e também a forma como a gente enxerga o mundo. Para poder me ajudar nessa conversa, eu convidei a Tânia Chaves, que é uma profissional que tem mais de 30 anos de experiência em comunicação, em marketing, em construção de marcas e que passou por uma virada aí na carreira e hoje atua fortemente na área de diversidade, inclusão e transformação organizacional. Tânia, seja muito bem-vinda ao Conecta News. Obrigada por ter topado essa conversa com a gente. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com vocês e obrigada por essa apresentação e pelo convite. Eu queria começar a conversa, antes da gente falar um pouquinho sobre essa transformação digital e a maneira como a tecnologia tem mudado a forma como a gente traz narrativas, marcas, como que a cultura tem mudado no geral, para poder te perguntar sobre a sua trajetória. Me conta um pouquinho aí sobre sua trajetória profissional até o momento que você está hoje. Conto sim. Bem, a minha formação em comunicação, né? Meu primeiro emprego já foi nessa área aos 16 anos, e ali eu me apaixonei e fiquei uma vida inteira nessa área de comunicação, marketing. Trabalhei em muitas agências, como redatora, como revisora, enfim, e muito no mundo corporativo nesses mais de 30 anos. Foi o que eu fiz a vida inteira, a carreira inteira. Até que em 2020 eu recebo um convite da companhia onde eu trabalhava, ali principalmente no pós-George Floyd, para que a gente desenhasse ali políticas, implementasse iniciativas intencionais voltadas para a diversidade, equidade e inclusão. Uma empresa de grande porte, para mim, foi assim... eu tive muito medo assim, de fazer essa mudança, né? Porque depois de 30 anos fazendo assim, trabalhos muito similares, muito correlatos, era de repente uma virada muito grande. Mas morrendo de medo, eu fui assim mesmo e fiz essa transição que foi para mim como se tivesse aberto um portal. Assim. Além de eu conseguir ver que a gente não deixa para trás a outra carreira, que era o meu medo. Na verdade, eu trouxe muito da comunicação para a diversidade. Foi maravilhoso. E aí fiquei nessa área, estou nessa área até então, mas agora fiz uma segunda virada para ir para uma jornada solo, para uma jornada onde eu estou investindo na minha consultoria, a minha jornada como palestrante, como professora, enfim, ajudando aí outras empresas, não só mais apenas uma, mas muitas empresas a desenharem suas políticas, a desenharem suas iniciativas voltadas a trazer gente parecida comigo para esses ambientes. Você fez essa migração da comunicação para essa área de diversidade e inclusão, e acho que você já falou um pouquinho, mas as duas coisas andam juntas, né? Comunicação, diversidade e inclusão. Onde que a tecnologia entra nesse meio? Então, são muito correlatas. É interessante porque, como eu te falei, eu estava morrendo de medo, achando que eu ia largar toda uma jornada de comunicação. E quando eu fui ver, assim, para que a gente implemente iniciativas que realmente tenham sucesso, sejam bem-sucedidas em diversidade, equidade e inclusão, a gente precisa da comunicação. E aí a tecnologia, ela é esse meio, né? A tecnologia entra muito para facilitar essas conversas, para possibilitar que ganhe escala e cheguem mais pessoas, para possibilitar que a gente traga essas pessoas para esse ambiente da tecnologia. E mais do que isso, né? Quando a gente pensa em grupos subrepresentados, a gente está investindo em inovação. E inovação e tecnologia são coisas que conversam muito, né? E grupos diversos, normalmente, são grupos mais inovadores, mais criativos, e por isso também utilizam de vários tipos de tecnologia, não só a tecnologia pura e simples ali das máquinas e das IAs, mas são pessoas que usam muito de outras tecnologias ancestrais também para fazer com que essas coisas aconteçam. Então, é tudo muito junto e misturado, sabe? Isso é interessante, Tânia, porque você está mencionando a questão, por exemplo, da inteligência artificial e, recentemente, a gente viu um despertar, um olhar mais interessante, mais focado na inteligência artificial, que eu acho que foi o grande boom, acho que desse ano, principalmente quando a gente está pensando em inteligência artificial generativa, o ChatGPT, o Gemini.
E aí, com isso, veio uma surpresa: inteligência artificial produzindo alguns padrões da vida real, com viés às vezes machista, às vezes racista, e que não era para poder ser se a gente está pensando em uma tecnologia que teria que ser isenta. Mas a gente está falando de inteligência artificial que é alimentada e que aprende com dados. E esses dados carregam alguns vieses. E, é claro, a tecnologia pode, ao invés de ajudar, acabar reforçando algumas desigualdades. Como que as empresas têm lidado com isso? Essa é uma dor que aparece na sua consultoria. E como que as empresas podem lidar com isso? Eu acredito que as empresas, apenas as de grande porte hoje, que já têm essa jornada em diversidade, equidade e inclusão, têm essa preocupação de uma maneira um pouco mais contundente, vamos dizer assim. Na verdade, a gente sabe que tem muita interferência de quem está alimentando esses dados, quem está por detrás, quem está fazendo esses algoritmos das IAs. E a gente sabe quem são essas pessoas, qual que é a cor, qual que é a origem, qual que é a orientação sexual, enfim. É uma maioria de homens brancos heterossexuais que estão dominando essa tecnologia e esse olhar da IA generativa. As empresas que já têm uma jornada em diversidade e inclusão, elas conseguem ter esse olhar mais apurado de entender, será que tem um viés aqui? Será que isso não é assim? Mas ainda tem, principalmente as empresas menores que ainda não se despertaram para isso, estão pegando coisas como prontas, como verdades absolutas, e aí reproduzindo esses mesmos viés de que você falou. É preciso que a gente também, quem está por detrás dessas IAs, alimentando esses dados, fazendo esses algoritmos, tenha esse olhar intencional. Porque senão a gente vai apenas trazer para um outro ambiente aquilo que hoje a gente já vê na sociedade, no mundo não digital. E como que essa inovação digital pode ajudar a realmente dar mais visibilidade? E eu não gosto da expressão dar voz a esses grupos, porque acho que esses grupos já estão falando, a gente precisa ouvir, né? Exato. Precisa estar aberto a escutar o que a gente tem clamado, e a inteligência artificial está muito ligada a isso. Como que a inovação digital pode fazer com que a gente pense numa maneira de fazer com que esses grupos que historicamente são excluídos, e isso não só no Brasil, mas no mundo, façam parte de um movimento mais tecnológico também? Laura, eu vou repetir aqui muitas vezes uma palavra que eu acho que às vezes eu até falo muito dela, mas eu acho que tudo tem que passar pela intencionalidade. Eu acho que as empresas têm que olhar para os seus processos de transformação digital com a intenção de entender quem está ali, quem está dominando essa narrativa, quem está alimentando as nossas IAs, quais são as perguntas, como é que são os prompts que a gente tem feito. Tudo isso tem que ser intencional, a gente tem que estar questionando isso. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente falar desse assunto. Quanto mais esse assunto vier para mesas de debates, quanto mais esse assunto estiver em canais como esse aqui, onde a gente está hoje, quanto mais a gente falar sobre isso, a gente vai quebrando esses mitos. E o dia que a gente conseguir acelerar isso de uma maneira com velocidade, com tração, a gente vai entender que a gente vai estar construindo uma sociedade muito melhor para todo mundo. Porque às vezes a gente acha que esse papo de diversidade, equidade e inclusão é um papo só para as pessoas de grupos subrepresentados, mas, na real, todo mundo ganha. Porque quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, não é para excluir ninguém, é para incluir quem historicamente não esteve nesse debate. E eu adorei quando você falou de, eu não gosto muito do dar voz, porque, de fato, não é muito sobre dar voz, é muito mais sobre ter escuta. É muito mais sobre ver relevância no que essas pessoas estão trazendo. A gente pode trazer algum exemplo prático para a nossa conversa, Tânia? Como que a gente pode pensar em intencionalidade dentro das empresas? Qual que é o primeiro passo? Porque, às vezes, quem está acompanhando aqui o Conecta News é um empreendedor, está ali. Você falou muito bem que, às vezes, em grandes empresas, é possível pensar em um núcleo específico para a diversidade, mas talvez para aquele empreendedor que está começando agora, é difícil pensar até na coisa mínima. E aí esquece que a diversidade também tem que estar no básico, tem que estar ali, não como um extra da empresa, mas como o fundamento básico para poder começar a empreender. Então, vamos trazer um pouquinho mais de exemplo prático para o nosso ouvinte. O que é uma política intencional dentro da empresa, quando a gente está pensando em diversidade, atrelado aí à tecnologia? Acho que a primeira coisa que a gente pode fazer em termos práticos é questionar como que está
a sua empresa. É possível fazer diversidade independentemente do porte que a organização tenha. Para isso, é preciso que a gente tenha um olhar muito voltado para uma coisa que se chama interseccionalidade. O que vem a ser interseccionalidade? São as mais diversas camadas que se sobrepõem sobre uma mesma pessoa. Por exemplo, ninguém é muito estanque, ninguém é uma coisa só. Eu, por exemplo, sou uma mulher negra, mãe, 50 a mais, de origem periférica. Então, eu consigo trazer em mim, eu encerro em mim muitos marcadores sociais, muitos marcadores identitários. E assim, empresas de pequeno porte podem pensar em olhar para suas estruturas com esse olhar da interseccionalidade. Assim você traz mais perspectivas, mais visões para jogo, mais visões para decisões estratégicas. Para isso, é preciso que a gente olhe também onde que essas pessoas estão. Porque muitas vezes a gente pensa, estão brilhando na minha jornada de diversidade, mas eu estou trazendo pessoas só para a base, só para aqueles cargos de entrada. E a gente precisa ter essa representatividade em toda a pirâmide hierárquica da organização. Porque isso sim vai trazer condições de tomar as melhores decisões, inclusive diante desse cenário onde está todo mundo aprendendo ainda a usar IA, apesar de não ser algo novo, mas da maneira, essa atração, como você trouxe no início, começa, assim, ganha uma velocidade e uma abrangência maior em 2025, e com isso, quem hoje está olhando de forma intencional e de forma interseccional para toda a sua estrutura organizacional, vai sair em vantagem competitiva. Porque, como eu falei, grupos subrepresentados vão trazer inovação, vão trazer olhares muito diferentes acerca dos problemas complexos que a nossa sociedade nos apresenta todos os dias, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, é olhar como está a minha estrutura. Quem são essas pessoas, qual que é a classe, qual que é a raça, qual que é a orientação sexual, qual que é a idade, se tem ou não deficiência, enfim, olhar essas representatividades todas e onde elas estão, em que posições, se estão só na base, se já estão ali numa área mais estratégica, podendo contribuir com decisões estratégicas. E depois, outra coisa que as empresas podem fazer é olhar para a sua cadeia de valor. A gente pode, de novo aqui, como se pediu um exemplo prático, né? Olhar para a cadeia de valor e entender para onde a gente está fazendo o nosso dinheiro movimentar. Em que mãos o dinheiro da organização está chegando? Então, a gente pode olhar para nossos fornecedores e ser intencional de falar, não, eu quero, sei lá, vou comprar agora, vou contratar um buffet para minha festa de final de ano, aproveitando a data. Eu posso ser intencional de falar, não, eu vou fazer esse dinheiro chegar nas mãos de uma pessoa, de um grupo subrepresentado. Isso já seria uma virada enorme, porque a gente sabe que o dinheiro, assim como a educação, tem essa possibilidade emancipatória de fazer com que a gente mude um pouco esses cenários, né? Legal, até porque vivências diferentes trazem ideias diferentes e inovação é nada mais do que o inovador, é trazer o diferente para essa conversa. E eu acho que, bom, nada mais inovador do que essa transformação digital que a gente está vivendo, não só na vida pessoal, mas dentro das empresas, né? E a gente tem falado muito aqui, Tânia, no Conecta News, como que essa transformação digital, ela ultrapassa a barreira só tecnológica, só da ferramenta, ela é muito mais cultural. O que você vê de mais desafiador nesse processo de transformação digital dentro das empresas? Qual que é o principal gargalo que a gente tem hoje e dificuldade dentro desse setor? Eu acho que um dos grandes gargalos se chama representatividade. Quando a gente olha, principalmente, assim, eu acho engraçado algumas empresas, algumas organizações que têm a área de transformação digital. Para mim, isso tinha que ser transversal a todo o negócio, né? Assim, pode até ter uma área ali que ajude a acelerar, mas deveria estar em toda discussão, em toda mesa de discussão da organização. Pois bem, e quando a gente olha para quem está nessas cadeiras, dentro da tecnologia, toda essa parte de inovação das organizações que normalmente tem essa áreazinha ali estanque separada, normalmente faz parte de um grupo que está no topo do privilégio, o homem branco hétero cis. De novo, como que a empresa faz? Acho que ela tem que ser intencional, olhar para as suas áreas que estão promovendo essa transformação digital e ser intencional para trazer mais mulheres, para trazer mais pessoas com deficiência, para trazer mais pessoas negras, porque assim eu trago essa diversidade de opiniões e de soluções. Nós estamos diante de um mundo onde não dá mais para a gente ter receita de bolo. Uhum. As fórmulas prontas já não são suficientes mais. Então, a gente precisa de pessoas diferentes que proponham soluções diferentes diante dos problemas complexos. Então, eu acho que trazer... E outra coisa que as organizações podem fazer, além de trazer intencionalmente, é desenvolver também.
As empresas têm esse papel de desenvolver pessoas. E a gente pode, então, enquanto organização, preparar quem hoje a gente acha que não está pronto, quem hoje ainda precisa aprender um pouco mais. A gente pode investir e preparar. Às vezes fica até mais barato para a empresa do que trazer um outro talento de fora. Eu queria resgatar um pouco da sua experiência na comunicação. Eu sei que a gente começou falando que está tudo muito interligado e eu acho que uma pessoa que está fortemente próxima da comunicação vai ficar para sempre ligada com a comunicação, porque comunicar é o que a gente faz, né, como seres humanos. E aí eu queria um pouco do seu olhar, Tânia, quanto à maneira que a gente tem se comunicado no ambiente digital. O quanto isso mudou nos últimos anos e se você vê que houve uma diferença muito drástica pensando justamente com esse boom de IA generativa. A forma como a gente tem se comunicado, tratado um ao outro, mudou nos últimos anos? O que eu vejo é que a gente está um pouco mais cuidadoso com relação ao trato com as pessoas. Porém, a gente tem que fazer alguns meia-culpas aí. Eu acho que a gente foi para um caminho, muitas vezes, que foi um caminho muito de cercear. Muito de do e don'ts. Muito de não pode falar isso, não pode fazer isso. E aí, muita gente paralisou. Quem já não era simpático à causa, aproveitou desse discurso para dizer, não, agora não posso falar nada, porque o mundo está chato, eu vou ficar na minha, não tenho lugar de fala. E assim, muita gente se silenciou, e se silenciou de uma maneira até intencional, muitas vezes. Pois bem, mas, porém, a gente vê que nós estamos, sim, tendo um pouco mais de cuidado. Porque eu, por exemplo, que tenho mais de 30 anos de carreira, vivi inúmeras violências no mundo corporativo, e o que eu fazia até então era ir embora para casa dormir chorar no meu travesseiro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas, elas falam, elas têm esse poder, as empresas têm canais de escuta, canais de denúncia. Então, a gente vê um pouco mais de cuidado com relação ao trato da comunicação. Mas a gente ainda precisa evoluir muito, porque isso tudo está na estrutura da sociedade. Então, essa virada não é rápida. Nós vamos precisar de muitos anos ainda. A gente só está nesse começo desse processo. E a gente agora, E eu acho... antes de concluir esse raciocínio, só queria dizer que isso é um presente que a gente ganha da galera mais jovem. Eu acho que a gente, às vezes, faz tanta crítica, né, às gerações mais jovens, aos millennials, enfim. Mas foi a galera que falou, não dá mais, eu não aceito essa piada, eu não vou rir disso mais. E a gente foi se despertando para isso. Porque até então, se a gente olha, por exemplo, sei lá, programas de humor da minha geração, hoje você olha e fala, caramba, como é que a gente ria disso? Caramba, como é que isso ia ao ar, né? Enfim... Então, é um presente que a gente ganha, né, dos millennials e toda essa galera que tem chegado, mas a gente só não pode ficar na superfície. Eu acho que a gente ainda está com um discurso e uma visão ainda um pouco superficial. A gente ainda quer muito do e don'ts, ao invés de discutir o cerne das questões, ao invés de ir na profundidade, sabe? E aí a comunicação tem reproduzido isso, tem reproduzido muita coisa que é ali da superfície. E se a gente não tomar cuidado com os chats GPT, Gemini e tudo mais, a gente vai continuar reproduzindo isso, porque a gente sabe que essas buscas muitas vezes vão trazer conhecimentos rasos. Então, por isso aí, mais do que nunca, o humano é importante nesse processo. Isso é interessante. Eu queria até trazer um relato pessoal, porque assim, não sei você, mas eu não consigo me imaginar num mundo não conectado. Às vezes eu até quero, no final de semana, ficar completamente desconectada, sem sinal, maravilhoso, acho ótimo. Mas faz parte do nosso dia a dia. É ilusão pensar que a gente vai ficar sem estar conectado. E às vezes eu me sinto um pouco sobrecarregada, assim, com muitas pautas que vão aparecendo e tudo mais. E aí eu paro e penso e falo assim, gente, acho que não era para eu poder saber coisas específicas que estão acontecendo em lugares específicos do outro lado do mundo. E essa informação chega a mim numa velocidade muito rápida. E isso acaba gerando uma sensação que não é exclusiva minha, mas de uma geração que está muito conectada, que é aquela sensação de sobrecarga, às vezes, com a quantidade de informação que a gente tem o tempo todo. Onde achar esse equilíbrio, Tânia? Você falou muito bem agora sobre a questão humana da coisa. A tecnologia, ela não pode ser só uma ferramenta, ela precisa ter um pouco mais de humanidade. Como que a gente faz esse equilíbrio num mundo tão hiperconectado que todo tipo de informação aparece com um push, com uma notificação rápida no telefone, que isso gera, claro, uma ansiedade. Não é incomum a gente falar sobre ansiedade geracional, de adolescentes cada vez mais ansiosos por causa dessa hiperconectividade,
mas também olhar para a tecnologia com esse olhar que você trouxe, como um espaço que permitiu que as pessoas pudessem falar mais, falar sobre as suas dores e fazer com que aquela causa, que é pequena, que está lá específica, chegue até a mim aqui no Brasil. Nossa, excelente, Laura. Me lembrei de Caetano Veloso agora, né? Ah, que legal. Em Alegria, Alegria, ele fala, né? O sol das bancas de revista me enchem de alegria e de preguiça. Quem lê tanta notícia, né? E é isso, a gente não vai dar conta, a gente não vai dar conta de saber de tudo, a gente não vai dar conta de dominar tudo, mas a gente se sente pressionada a estar acompanhando todas as trends, a estar acompanhando todos os memes, a estar acompanhando todos os fatos, tudo que está acontecendo em todo lugar do mundo. E eu acho que a gente precisa entender que tem coisa que a gente não vai dar conta. E a gente nem precisa de tanta coisa. Às vezes a gente precisa priorizar o que de fato é relevante para aquele momento, para aquela situação, para aquele cenário onde eu estou. Como que eu transformo o mundo aqui na minha micro influência, né? Meu filho fazia taekwondo quando ele era criança. E eu vi o professor, ele era muito inspirador, o mestre que dava aula para ele. E ele sempre fazia tipo uma palestrinha ali no final de cada treino, uma vez por semana. E um dia ele falou assim, meninos, vocês têm um problema. Vocês têm um problema que é a base de vocês. A base de vocês não é boa. E ele estava falando da base, a base física mesmo, para a luta, mas ele também foi para o outro lado das bases que a gente tem. Aí ele disse o seguinte, eu, por exemplo, quando eu tinha a idade de vocês, eu sabia um recorte do que as pessoas da minha idade podiam saber, do que eu precisava saber naquele tempo. Hoje, vocês têm acesso a tanta coisa que você não consegue firmar bases sólidas. E eu acho que é muito isso que acontece nesse cenário hoje. A gente ainda está muito sem base. Por quê? Por causa disso que eu falei lá na outra pergunta, a gente ainda fica muito na superfície. Como que a gente aprende a não ser tão ansioso? Como que a gente aprende a não se impor tanta pressão de dominar tudo, de saber tudo, de acompanhar tudo? Escolhas. Eu acho que a gente precisa escolher, sabe? O que a gente quer, o que a gente prioriza, o que faz sentido, o que vai agregar. E eu acho que isso passa pela educação, tanto em casa, quanto nas relações de trabalho também. E eu acho que, bom, a gente não tem nenhum tipo de precedente anterior de tecnologia para poder tomar como base. A gente vai ter que aprender e errar, porque somos a geração que está vivendo com tecnologia, então tudo que a gente aprendeu foi com a gente mesmo. É verdade. E justamente por causa disso, Tânia, que tipo de conselho, pensando aí em tudo que você já viveu nesses anos de experiência com esse olhar para a comunicação, para a diversidade, para a tecnologia, o que a gente já aprendeu e errou até o momento que pode ser uma dica para pessoas que querem se manter relevantes nessa era digital? Laura, eu acho que primeira coisa você trouxe na sua pergunta, a gente vai errar. A gente precisa, as empresas e as pessoas precisam saber que o erro, muitas vezes, é um presente. Principalmente quando a gente está aprendendo agora. A gente agora que está desenhando todos os nossos combinados, inclusive relacionados a IA, o que vai ser, quais são os limites, o que pode, o que não pode. Enfim, está tudo sendo desenhado, está tudo sendo construído agora. Mas, para isso, a gente vai ter que ter certeza de uma coisa que nos humaniza, que é o erro. Então, pessoal, assim, vocês vão errar, a gente vai errar. Está tudo bem errar. E a gente precisa criar essa cultura organizacional que lide melhor com o erro. Que o erro não seja essa coisa tão punitiva como as organizações fizeram até agora, né? O erro agora, principalmente neste cenário, vai ser quase que uma preditiva. E a partir dele, o que a gente vai fazer com isso? O que a gente aprende, o que a gente melhora? E uma coisa que a gente pode aprender é errar pequeno, né? Que é uma coisa lá que vem da transformação digital, né? Essa coisa de ir pivotando para que a gente erre pequeno e o impacto não seja tão grande. Mas a gente precisa aprender a lidar com ele, porque está tudo sendo muito construído agora, né? E a gente está participando dessa revolução. Já é a segunda revolução que eu participo e eu fico muito feliz com isso, porque eu entrei no mundo corporativo arrasando, porque eu tinha 180 toques por minuto na máquina da datilografia. Depois, quando foi nos anos 90, veio a transformação para os computadores. E aí, todo mundo que dominava computador já estava assim, tipo, estava arrasando, estava à frente do seu tempo. E agora, só de não ter medo do computador já era um bom avanço. Exatamente. Né? E agora a gente está vivendo uma outra revolução, que é essa revolução da IA generativa. O que eu aprendo com isso, depois de ter passado por essas transformações todas? É que as coisas se ajeitam.
É que tem tempo para as coisas. A gente, às vezes, é muito ansioso e quer acelerar as coisas, fazer tudo muito rápido, dominar tudo. Tô vendo as empresas todas assim, ai, todo mundo tem que aprender, todo mundo tem que usar. Calma, respira. Vai dar certo, a gente vai conseguir. Eu acho que a gente precisa aprender um pouco a ter esse controle. E isso, por isso que a gente está tão ansioso, por isso que a gente está adoecendo tanto, por isso que a gente está se hospitalizando tanto, por isso que a gente está se medicando tanto, por conta de muito desse cenário de opressão, de pressão, que a gente às vezes nos impõe de ter que dominar tudo, de ter que aprender tudo, ter que saber tudo, ter que ter resposta para tudo. E a gente não precisa, nem sempre a gente precisa. Que tipo de mensagem você deixaria, Tânia, para quem ainda vê tecnologia como uma ameaça e não como uma aliada? Amigo, você está equivocado. Vai perder o bonde. Perde, e ele está passando rápido. Então, o que eu deixaria de conselho, assim, esses momentos de virada, e eu sei porque, como eu contei para você agora, eu vivi alguns deles ao longo dessa minha carreira. Esses momentos de virada são muito bons para a gente ressignificar muita coisa e para a gente sair à frente em muita coisa. Aprenda a fazer perguntas. Acho que sim, talvez seja a melhor coisa hoje para se utilizar as IAs, é saber montar um prompt bacana, saber ter as melhores perguntas. Vai ter coisa que a gente não vai precisar fazer mais? Vai. Mas o que nós não vamos precisar fazer mais? Justamente os trabalhos chatos. Justamente aquilo que era operacional demais. Justamente aquilo que era repetitivo demais. E aí a gente vai ter tempo para usar essa mente, para pensar soluções criativas, inovadoras, diversas, enfim. Então, ao invés de ficar com medo da IA, ao invés de ficar com medo achando que vai perder o emprego, o que eu posso fazer a partir daqui? O que nessa minha profissão, o que de humano ainda eu tenho para agregar aqui, para que, usando a IA como um aliado e não como um inimigo? Acho que é a primeira coisa, a gente precisa entender isso. Tânia, para a gente encerrar, o que você espera? Passa rapidinho, né? Quando a gente vê que o papo bom é assim, quando a gente vê já está terminando. Eu queria terminar a nossa conversa te perguntando o que você espera desse futuro, onde tecnologia e humanidade caminham juntos. Eu espero que as pessoas entendam que é tudo sobre pessoas. Quem alimenta a IA são pessoas, quem cria as tecnologias são pessoas. As máquinas não vai ser igual filme de ficção científica. As coisas, apesar de parecer, às vezes a gente assusta, né? Sei lá, carro autônomo, essas coisas que a gente às vezes via num cenário muito futurista, né? E que agora está acontecendo de uma maneira muito mais perto da gente. Mas ainda tem uma humanidade que a gente precisa resgatar. Esses dias, eu fui, só para dar um exemplo, eu sou uma pessoa de muitos exemplos, tá, Laura? Por favor, eu amo. Esses dias eu tive um problema na minha operadora de celular. Chegou uma conta de um valor muito diferente, eu não estava entendendo, achei que era uma segunda conta que tinha chegado, e eu tentando solucionar, tentando encontrar onde estava, de onde que é esse valor e tal. E eu não conseguia achar, porque tudo era com robô. Eu liguei, eu tentei no site e não consegui achar dentro das situações, das opções que tinham lá. Não tinha o que eu queria entender. Uma pessoa, né? Não tinha uma pessoa. E eu tentando falar com o humano e não conseguia. E eu falei, gente, eu vou ter que deixar essa conta, vou ter que deixar esse pratinho cair. Na hora que eles virem que eu estou devendo, que eu estou devedora, alguém vai vir me procurar. E foi o que aconteceu. Recebi várias ligações de robô, até que depois de muito tempo, quando eu estava quase já perdendo o meu plano, é que a operadora entrou em contato comigo por um humano. Falei, graças a Deus, falei com um humano. A gente ainda quer humanos, a gente ainda quer gente. A gente precisa associar as coisas, não é uma coisa ou a outra. Então, a sua pergunta era qual recadinho que eu gostaria de ver, né? Exatamente, nesse mundo que tecnologia e humanidade estão coexistindo. Eu acho que dividir os papéis. Dá para a tecnologia aquilo que é da tecnologia e dá para o humano aquilo que é humano. Tem coisa que máquina nenhuma vai fazer, tem pessoas que não vão fazer o que máquina faz. Quando a gente souber dividir isso muito bem e fazer os nossos combinados dos limites todos que a gente precisa estabelecer e desenhar, vai dar muito certo. A gente vai parar de fazer trabalho chato. E eu acho que isso vai ser lindo. Mas para isso a gente precisa estar pronto, a gente precisa se abrir, parar com essa síndrome da Gabriela, de que as coisas têm que nascer assim, crescer assim, você sempre assim. Não é assim, as coisas vão mudar e está tudo bem mudar. A gente precisa refazer as regras do jogo, refazer como jogar, mas no final das contas dá certo quando a gente entende o que eu tiro de benefício de cada um. Tânia, obrigada por ter trazido um pouco do seu olhar para a nossa conversa. Acho que foi
Uma conversa muito esclarecedora e otimista. Saí com uma sensação muito boa de que dá para coexistir, que o mundo não vai acabar e que um robô não vai me substituir. Não vai. Obrigada. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Até mais, gente. Esse foi o Conecta News, um podcast com o oferecimento da Claro. A nossa convidada foi a Tânia Chaves, que trouxe, entre tantos assuntos, um olhar sobre como tecnologia e humanidade podem andar juntas.